Amém? Você está feliz por estar na casa do Senhor nessa noite? Amém. Eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor dessa noite, porque é muito importante quando a gente entende o real motivo de nós estarmos juntos. Não é porque nós estamos juntos que você e eu vamos ser salvos, porque a salvação vem de Jesus. Mas quando nós estamos juntos, nós entendemos que uma graça da parte de Deus é liberada por meio da comunhão. Amém? Nós entendemos que quando nós estamos juntos, o forte fortalece o fraco, o cansado, o desanimado. E eu quero, primeiro, antes de começar essa palavra, que você dê os parabéns por teu irmão que não deixou esse dia de chuva e de nublado impedir. Fala assim, ó, você está de parabéns. Que você não derreteu, você está na casa do Senhor. Glória a Deus. É entender que há um privilégio de sair à casa de Deus, amém? Não é uma obrigação. Nós não viemos à casa do Senhor porque nós somos obrigados, mas a gente vem para a casa do Senhor porque a gente precisa desse lugar, amém? Quero estar relembrando você, né? Falta 15 dias para a Páscoa, daqui 2 domingos, mas participa conosco, quartas-feiras, toda quarta-feira, das 7h30 às 8h30, nós temos nosso turno de adoração, oração. É um tempo onde nós oramos pelos pedidos, ouvimos respostas da parte de Deus. Nas sextas-feiras nós temos um nosso culto bem rápido, um culto de sexta, para animar você, para te encorajar. Nessa semana ministrei sobre a vida de Jonas. Se quiser estar lá nas nossas redes sociais, fala, fuge da baleia, fuge de tudo aquilo que te impede. Nós tivemos um testemunho tremendo. Então, se você gosta de ouvir testemunhos quartas e sextas, nós temos momentos específicos para testemunhar. Se você tem alguma resposta de oração, fala com o teu supervisor de Macorcela, e essas quartas e sextas são abertos para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para você, amém? Então todas as semanas nós temos esse compromisso, quarta às 7h30, todas as sextas 8 horas e todos os domingos na casa de Deus, no culto da família, amém? Cultos especiais, cultos rápidos, para encorajar você, para te impulsionar, para dar aquele fôlego de vida. Nessa noite, o tema dessa palavra é um caminho de volta ao lar. Não tem erro nesse Data Show. Tá estranho, metade está preto e branco, metade está colorido, e eu já vou explicar para você por que intencionalmente metade da imagem está preto e branco e metade da imagem é colorido. E nós precisamos entender nesses 21 dias caminhando até a cruz, que os dias cinzas não vão nos impedir de ir para os dias de céu azul. Nós entendemos que quando a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa certeza está em Jesus, nada vai nos impedir. Foi bem interessante que nessa manhã, estava fazendo um devocional em Abacuque, meditando para o culto dessa noite, e eu peguei o carro, fui lá para a Terra Prometida, que geralmente domingo tem futebol, mas hoje, devido à alagação, acho que não teve. E eu me dei com o portão fechado da Terra Prometida. E eu comecei a orar ali fora mesmo, orando, agradecendo a Deus. Porque a gente não precisa, muitas vezes, estar dentro, nós podemos ir até lá, passar. Quando você passa ali em frente, estende tuas mãos. E Jesus me levou nessa manhã a justamente ficar lá no portão. E me falou várias coisas, entre elas que muitas vezes nós olhamos apenas para um portão fechado. Nós olhamos apenas para um dia cinzento, mas esquecemos que logo depois daquele muro, logo depois daquela pequena barreira, há uma promessa do Senhor. E isso precisa estar forte no teu e no meu coração. Não olhe para barreiras, e Abacuque fala sobre isso. Lá em Abacuque, que nós lemos hoje na introdução, Abacuque 3, versículos 17 a 19, fala assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção na lavoura, nem de alimento, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Repete comigo, eu me alegrarei. Eu exultarei no Deus da minha salvação.
Então eu paro de olhar para os dias cinzentos, eu paro de olhar para situações adversas, e eu entendo que há um caminho até a cruz. Muitas vezes nós começamos esse caminho cinza, mas vamos terminar esse caminho com a glória e honra do Senhor, pertencendo a uma família linda, que é a família de Deus, entendendo que os dias cinzentos não vão nos impedir de tomar posse das promessas que o Senhor tem para a tua vida. Hoje nessa manhã eu estava fazendo um devocional sobre isso, lá na porta da Terra Prometida. A gente fez um mini vídeo, que também está lá nas nossas páginas, e justamente fala sobre isso, que quando eu olho para as nuvens, eu esqueço que tem um sol raiando, em algum lugar tem um sol brilhando, e por isso eu não olho para as nuvens, eu olho para aquilo que está acima das nuvens. Eu não olho mais para os problemas ou para as situações, eu olho para o Deus que venceu todas elas na cruz do Calvário. O culto dessa noite há um caminho de volta para casa, e eu quero te pedir que você abra a tua palavra em Lucas capítulo 15, e deixa a tua Bíblia aberta, que a gente vai voltar várias vezes nesse texto. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E é interessante, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 31. Ali Jesus estava falando por parábolas, ele fala sobre a ovelha perdida, ele fala sobre a mulher que encontrou o talento que estava perdido em meio à sujeira da sua casa, e fala assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Versículo 16, e ele desejava encher o estômago com as vagens, em outras versões fala com as lavagens, né, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe davam nada. Caindo ele em si, ele disse, quantos empregados o meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. E eu me porei a caminho de volta, e voltarei para o meu pai, e lhe pedirei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir, o que ele fez? Ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21, o seu filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés, pois tragam também um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. E por fim o versículo 24, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, o Senhor tem algo, uma nova porção sobre nós. Esse texto é um texto tão conhecido, Senhor, que muitas vezes nós já lemos de tantas formas, mas nós pedimos, Senhor, aviva a Tua palavra em nossos corações. Senhor, traga sobre nós, Senhor, a Tua palavra que nos convence, a Tua palavra que nos direciona. Senhor Jesus, nós abrimos a nossa mente e as nossas emoções, ó Pai, que nada nos impeça, Senhor, que o cansaço da semana não nos impeça de ouvir a Tua voz, ó Pai, sobre as situações ou tribulações
situações que nós passamos ou estamos passando, ó Pai, não nos impedirão de ouvir a Tua voz. E por fim, Senhor, que todo pensamento humano caia por terra e que o Teu nome seja levantado sobre todo nome. Pai, que o nosso eu diminua, Senhor, e que nós, nessa caminhada rumo à cruz, tenhamos a certeza, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Então, abra a nossa compreensão nessa noite. Também oramos sobre os filhos dessa casa, que estão sendo ministrados ali pelo Kids, pelo Geração, os pais que também estão ali no berçário, ó Pai, que eles sejam vivificados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, por isso que é um caminho de volta ao lar. Nós vemos primeiro, se você voltar ali no Lucas 15, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. Ovelha é um animal mais sem noção, um animal mais, talvez um dos mais burros, talvez, dentro que tem menos instinto, né, de natureza. Por exemplo, se você tem um bom cachorro, se você abre o portão, ele vai dar uma voltinha, mas ele sabe que na casa do meu pai eu tenho ração, certo? Um cachorro que, geralmente, eu não sei outros animais, porque passarinho geralmente não volta, gato eu nunca tive, peixe tá ali, né? Então são os animais que eu já tive, né? E eu acho muito interessante que Deus nos compara justamente a esses bichos bobos, bichos, né, que você já viu o adestramento de ovelha? Natural, ovelha mesmo. Já viu adestramento de ovelha? Não, mas eu já vi cães adestrados, já vi elefante adestrado, gato adestrado, já vi aquelas baleias que tem naquele parque lá em Orlando, de baleia, boto, né? Nós vemos vários animais que são adestráveis, mas eu nunca vi, se alguém viu, por favor, depois me mostre, sem ser montagem, tá? Porque tem umas montagens, né, de grupinho de WhatsApp que são meio péssimas ali, né? Mas as ovelhas, normalmente, elas não são adestráveis. Se ela sai do bando, ela se perde, o pastor precisa ir lá buscá-la e trazê-la de volta, porque senão ela vai morrer, ela é totalmente dependente. Isso fala sobre teu início da tua caminhada. Você e eu, quando chegamos até Jesus, nós somos bem parecidos com ovelhas, que se não tiver um cuidado, se não tiver um pastoreio, ela não sabe voltar para a casa do Pai. Isso fala sobre pessoas novas convertidas, pessoas iniciando a caminhada. Isso também é um alerta para você e para mim, talvez um pouquinho mais velho de igreja, para que nós sejamos ovelhas no ponto de ser ensináveis e dóceis, e não no fato de serem sem instinto de retornar à casa do Pai, amém? Mas aqui fala sobre um rapaz, fala sobre um jovem, ele sabia exatamente aquilo que ele estava fazendo. E é interessante que essas duas parábolas, Jesus trata de forma totalmente diferente. Na ovelha perdida, o pastor vai lá, resgata ela, traz de volta. E eu acho lindo que ele fala ali, eu li esse texto na semana passada em Lucas 15, versículos 5 a 7, fala assim: e quando encontra a ovelha perdida, ele coloca sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Eu digo-lhes que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então ele fala justamente sobre pessoas que estão iniciando na fé. E muitas vezes a gente passa por esse momento de sermos moldados e dóceis perto de Jesus, e nós começamos a virar filhos mimados, filhos rebeldes, que chega num tal momento ali no versículo 12, ele fala assim: Pai, me dá aquilo que me pertence. Naquela época, se um filho falasse aquilo para o seu pai, era como se ele dissesse: pai, eu quero que você morra, já que você não morreu, me dá o meu dinheiro, porque a única coisa que você tem para me oferecer, o teu dinheiro, são as coisas que eu quero, que saciam a minha carne. Eu não quero relacionamento, eu quero apenas dinheiro, eu quero apenas viver a minha vida da forma como eu quero. Ele rompe com a sua paternidade, ele rompe e ele decide sair. É diferente de uma ovelha que não entende aquilo que ela está fazendo e ela vai se perdendo no meio do processo. O filho sabe, você sabe voltar para a tua casa, não sabe? Você sabe voltar, você que é casado, né? Você sabe voltar para a casa do teu pai, da tua mãe, de um amigo. Nós sabemos, nós decidimos.
sair ou chegar. Da mesma forma, nós escolhemos caminhar para a cruz ou longe da cruz. E esse filho simplesmente ele fala, porque ele tinha os olhos nas coisas desse mundo. E se eu e você temos nossos olhos com as coisas desse mundo, os nossos dias vão ser cinzas. Os nossos dias vão ser nublados. Os nossos dias vão ser sem graça. Porque nós olhamos para as coisas desse mundo. Que um dia eu estou bem, porque eu sinto que eu estou bem. No outro dia eu estou mal, porque eu acordei de pá virada. E o nosso sentimento, o nosso relacionamento com Deus, não pode estar sendo baseado em sentimentos, mas sim em atitudes práticas, em atitudes proféticas, em um caminho, em um posicionamento. E versículo 13 ele fala assim, ele saiu com tudo aquilo que ele tinha. Eu acho que não há dor maior para um pai de ver o seu filho e a sua filha desejando a sua morte, pegando todas as suas coisas e começando numa caminhada errada. Nós como pais espirituais, os líderes dessa casa, muitas vezes nós sentimos a mesma situação. Quando uma pessoa que você alimenta, quando você pastoreia, você a ama e simplesmente de um dia para a noite pega as coisas, tudo que tem e vai, sem olhar para trás. Como se nada daquilo tivesse tido valor. E isso fala sobre nós termos ou não um coração grato. A cruz nos aponta para Jesus e nos dá um coração grato. Se há uma nova estação da tua vida, você precisa encerrar aquela que acabou com gratidão, para iniciar uma nova com também gratidão em nome de Jesus. Você entende aquilo que o Espírito nos diz nesta noite? Por que que é tão diferente? Por que que o pai não foi buscar aquele filho? Porque aquele filho escolheu, ele sabia o que ele fez. E ele escolheu não estar mais debaixo do mesmo pai. E sabe, queridos, ali no versículo 13 e 14, fala que ele viveu uma vida irresponsável e gastou tudo o que tinha irresponsavelmente. Como nós estamos vivendo numa geração irresponsável, que não pensa no dia de amanhã, que quer viver apenas o hoje, que vive intensamente hoje. Quantas vezes a gente vê em aconselhamentos, pessoa que ganhou um salário, pegou o salário inteiro, e muitas vezes não chega nem em casa com o salário inteiro, já começa a torrar em festa, em drogas, em prostituição, em tantas outras coisas. Porque vive apenas o hoje. Existe na história, se você estudou literatura, todos nós estudamos, mas se você prestou atenção, teve uma fase que falava sobre o carpe diem, que é viva o dia. Não importa o dia de amanhã, viva hoje. Faça aquilo que você quiser hoje. Amanhã, acorda para amanhã. Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala, viva o dia, cada o seu dia, o seu próprio mal. Sim. E está vendo quando muitas vezes as pessoas querem desvirtuar. A Bíblia fala, viva responsavelmente, mas não sofra pelo dia de amanhã. Não é para você viver, pegar o teu salário, gastar tudo hoje e falar assim, amanhã Deus provê. Não, Ele não vai prover, porque você escolheu ter essa atitude. E esse rapaz, ele simplesmente vai. E hoje nós estamos vivendo numa geração que só pensa no hoje. Que compra um carro novo, que compra uma moto nova, mas muitas vezes não come arroz e ovo porque não tem mais o que comer. Eu não estou falando de situações financeiras, queridos, mas eu falo sobre irresponsabilidades financeiras. Vocês entendem a diferença entre uma é eu não ter dinheiro e precisar do quilo de amor, que isso não é vergonha para ninguém. Outra coisa é eu receber algo e gastar irresponsavelmente o meu dinheiro sem pensar no dia de amanhã. E ontem eu encontrei uma senhora que fazia muito tempo que eu não a via no centro. E ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, ela conhecia muito o pastor Rude e a pastora Graça. Ela falou assim, faz muito tempo que eu fui. Uma vez ela veio acompanhada com o marido. E ela falou assim, olha, a gente visitou muitas igrejas devido à profissão que eles eram na época. E ele falou assim, a função que eles exerciam, na verdade, na política. E eles falaram assim, só que a igreja de vocês nos tocava. Quando a gente ia em outros lugares, sempre Deus vinha, mas a palavra de Deus que era proferida naquela casa, a gente chegava em casa e aquilo mantinha, até hoje eu lembro, eu não tinha visto ela, e ela falou assim, eu reconheço a tua voz,
porque eu lembro de palavras que você ministrou, de algumas vezes eu ministrava louvor naquela época. Ela falou assim, eu lembro que o teu louvor atingia o meu coração, uma mulher que tem uma outra religião, mas é Jesus, não somos nós. Por que eu estou dizendo isso? E essa mulher falou assim, olha, o que me preocupa nessa geração é que as pessoas não estão criando os filhos para revolucionarem o mundo de forma certa. Nós estamos criando filhos mimados, uma geração que só pensa no hoje e não pensa no dia de amanhã, que quer a herança, mas não quer a promessa, a continuidade e o relacionamento. Querido, Deus te chamou para ter um relacionamento. A cruz é sobre relacionamento. Deus não precisava ter enviado Jesus para morrer na cruz por você e por mim, mas Ele o quis, para quê? Para que houvesse uma ponte entre nós e Deus, porque Deus anseia por relacionamento. Deus anseia por ouvir o teu clamor. Deus anseia por escutar aquilo que como foi teu dia. Conta para Jesus aquilo que foi bom e aquilo que não foi tão bom assim. E comece, você que é pai, comece a preparar os seus filhos para que eles sejam homens e mulheres tementes à palavra de Deus e baseados na Bíblia, façam diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em nome de Jesus. Não com as crenças desse mundo, mas com a crença que nós temos somente em Jesus. Essa é a palavra, é isso que tem que nos guiar. Não são filosofias humanas, mas é a palavra de Deus que precisa guiar você e a mim. Mas até aqui, pastor, tudo está ruim. Mas eu gosto muito ali do versículo 17, Lucas 15, capítulo 17. Versículo 17 fala assim, caindo ele em si, diz, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir ele se levantou e foi para onde estava o seu pai. Ele tem um momento que ele cai em si, que o Espírito Santo transforma a vida dele, por meio da dor sim, mas ele caiu em si, e ele lembrou, eu preciso voltar para a casa do meu pai. A minha oração nessa noite, querido, é que você ao longo dessa semana, você e eu caiamos em si em áreas que nós precisamos mudar, mas que você também ajude no processo de vida, de restauração de tantas pessoas que precisam de um Jesus, que precisam voltar ou talvez até conhecer a casa do Pai. Nós temos tantos órfãos espirituais numa geração tão conectada, mas tão vazia. E meu apelo para você é, um dia Jesus te chamou, um dia Jesus entrou na tua vida e você aceitou Jesus. Que você leve essa mesma mensagem, você ore por vidas, você declare salvação e vida. É o Espírito Santo quem convence. E é justamente quando nós começamos a pregar Jesus, nós vamos para uma sociedade que é o que eu quero, o que eu faço, o que eu entendo. E queridos, tem acontecido coisas terríveis perto de nós, em esferas simples e em esferas de universidade, que são totalmente contras à palavra de Deus. Quero ler com você Atos 7, pode manter tua palavra lá em Lucas, mas eu quero ler com você Atos 7, do versículo 54 ao 60. Fala sobre a vida de Estevão. Estevão ele é ungido como diácono, ele foi ungido para servir mesas, ele não foi ungido como sacerdote, ele não foi ungido como apóstolo, ele foi apenas ungido para servir as mesas. Mas aquele homem entende que o meu chamado não é só isso que me pedem, o meu chamado é anunciar Jesus, mas também servir as mesas, amém? E ele entende, ele começa a declarar a verdade, falando sobre uma geração muito parecido com a geração que nós estamos hoje, uma geração que com filosofias humanas, com filosofias gregas, filosofias romanas que estavam naquele momento, e Estevão se levanta com autoridade, e ele começa a pregar de forma linda, e ali no versículo 54 fala assim, ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra eles, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus.
e disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tampavam seus ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos contra ele, arrastando para fora da cidade, e começaram a apedrejar. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Sim, Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considerem os culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E versículo 1 do capítulo 8 fala assim: Saulo estava ali consentindo com a morte do Estevão. E quando nós ligamos TVs, nós ligamos redes sociais, nós vemos muito disso hoje em dia. Pessoas rangindo os dentes, tampando seus ouvidos para as verdades. Que o Senhor Jesus levante cada um de nós, você e a mim, para nós pregarmos a palavra de Deus e não filosofias humanas. Tudo é sobre Jesus. Eu acho lindo em Atos 2 que fala que todos tinham tudo em comum. Você e eu temos o direito de pensar de formas diferentes. Isso é ok. Em Campos, semana passada eu falei sobre, você pode torcer para um time e eu para o outro. Eu posso gostar de azul e você gosta de verde, não tem problema. Mas quando a minha escolha interfere naquilo que se diz a respeito de salvação, não é mais uma escolha, é um posicionamento errado que te leva para longe da cruz. Pensa nisso, ore sobre isso. Como hoje nós estamos vendo pessoas exatamente iguais que não aceitam posições diferentes. E nós precisamos conversar, dialogar, porque o nosso caminho é a cruz. O nosso caminho é Jesus. O nosso caminho é voltar à casa do Pai todos os dias e não brigar por questões humanas. Amém? Você entende isso que o Senhor tem para nós como igreja? Nós olharmos somente para Jesus, olhando ao autor e consumador da minha e da tua fé, para que ou você escolhe dias cinzentos, ou você escolhe dias de sol sobre a tua vida. E é nesse lugar onde eu e você somos abastecidos, amados, potencializados. E é interessante que lá em Atos 7, Estevão é apedrejado porque anunciava a verdade. E o que acontece? As pessoas reverenciavam alguém chamado Saulo. Imagine se Estevão chegasse naquele momento e falasse: Senhor Jesus, traga condenação sobre eles. Eu acho que Deus traria condenação, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Fala que ele conseguiu ver Jesus, mas talvez ele não sabia quem era Saulo, talvez ele não entendeu que em Saulo ia se transformar, mas ele perdoa. E isso acontece no capítulo 7 e 8 de Atos. Em Atos 12, Paulo também cai em si naturalmente e cai em si espiritualmente, e começa um período de restauração na sua vida. Assim como esse filho pródigo, caindo em si, Saulo era um perseguidor e se transformou num apóstolo. Você e eu, um dia caímos em si. E isso é um processo diário, de nós estarmos sempre buscando ao Senhor, para nós nos fortalecermos, para nós vermos vitória. E ali no versículo 20, lá de Lucas 15, levantou-se e foi, para onde? Para a casa do seu pai. Um posicionamento, um desejo de mudar. Sabe, queridos, hoje nós também vemos muitas pessoas tentando terceirizar. Pastor, ora por essa tal situação. Supervisor, ora por isso, por aquilo. Ah, meu filho está com essa situação, ou meu marido, ou isso. Tem coisas que a gente vai orar, mas tem coisas que dependem somente do teu posicionamento com Deus. Eu preciso querer mudar, eu preciso querer avançar. Você quer um melhor emprego? Estuda. Você quer ser promovido? Seja o melhor funcionário daquela empresa e pare de reclamar da empresa e abençoe e profetize que lá é um campo missionário. Pare de olhar a tua vida como dias cinzentos. Pare de ser guiado por situações, por movimentos, por o quê? Por aquilo que eu vejo. Ou eu vejo cinza, ou eu vejo a minha vida colorida.
Ou eu vejo um dia nublado como hoje, ou eu vejo que há um sol da justiça reinando sobre mim, e que no dia de amanhã pode ser que seja melhor. Nós cremos, nós oramos para que o dia de amanhã seja ainda melhor, porque você inicia essa semana com a certeza que Deus te ama, que Deus te perdoa, e que você sempre terá um lugar na casa do Pai. E o versículo 20 fala assim: estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, e correu para o filho, o abraçou e o beijou. O pai sempre está pronto para receber o filho, mas o filho precisa escolher ir para a casa do pai. Quantos dias nós queremos fugir da presença de Deus? Ministrei sexta e nós lemos esta semana sobre Jonas, alguém que recebeu um chamado e tentou fugir e foi engolido por um peixe grande. Quantas vezes nós somos exatamente assim? Mas nessa noite, querido, que a tua mente e teu coração e as tuas emoções sejam abertas para entender que o Pai te espera de braços abertos. Ele não julga quem você foi, mas Ele profetiza em quem você vai ser. E Ele fala assim: traga aqui. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem nele um anel em seu dedo, calçados no pé, e tragam um novilho gordo. Ali o pai restaura a sua identidade. Uma veste longa era somente para as pessoas nobres. Os escravos, os servos não podiam usar esse tipo de veste. Então foi a primeira devolução da sua paternidade. Fala que ele colocou um anel. Anel significa autoridade. Fala sobre colocou um calçados nos pés. Somente filhos andavam com sapatos, escravos andavam descalços. E fala por fim que ele fez uma grande festa. Um novilho gordo, um novilho cerrado é apenas para ocasiões muito especiais, porque era um animal caro. E o pai entende que quando o filho retorna a casa, é um dia de festa, é um dia de celebrar. Quando você é a voz profética, quando você leva alguém a conhecer Jesus e entrega essa pessoa para Jesus, há uma grande festa. O Senhor devolve a identidade, devolve a autoridade, nos distingue como filhos de Deus e nos dá uma camada, uma caminhada de vitória rumo à cruz. E sabe, queridos, para a gente poder encerrar esse culto, fala que aconteceu tudo isso, houve reconciliação, houve gratidão. E ali nos versículos de 28 a 32, fala que o irmão mais velho, ele não aceita aquilo. O irmão mais velho, ele chega: pai, por que você fez isso? Ele desejou a tua morte, ele não é filho. Eu aqui, estou aqui todo dia servindo. Eu aqui estou todo dia fazendo tudo o que você pede. E o Senhor nunca me deu nenhum cabritinho para celebrar com os meus amigos. E o pai simplesmente diz: você está todos os dias comigo. Isso precisa bastar. Isso fala sobre, muitas vezes há um egoísmo em nossos corações, e não receber mais vidas, porque senão eu perco o meu lugar. Querido, tenha certeza, fala para a pessoa do teu lado: você jamais vai perder o seu lugar na casa do Pai. Não importa quantos filhos venham, você é amado, você é único, você é especial. O Pai olha para você e tem prazer de te dar identidade, propósito e destino, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, tendo essa certeza? Aleluia. Aquele irmão mais velho era ciumento, mas vocês são irmãos mais velhos, de que quando chegam pessoas novas até a casa, mas eu estou olhando para homens e mulheres que vão abraçar, que vão trazer as ovelhas perdidas nos seus braços, que vão dar a direção para que, o caminho da casa do Pai é para lá, vamos junto, vamos, vem com as tuas próprias pernas, mas vamos junto. Ouça a voz do Senhor, seja a voz profética nesses dias, tira toda a religiosidade, tira tudo aquilo que você acha que você merece, porque esse filho fala: então pai, eu mereço mais do que ele. Filho é filho, e tem várias parábolas contando sobre isso. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E constantemente a gente vem
palavras assim, pessoas perguntando, mas pastor, a pessoa tinha aceitado Jesus, começou a viver uma vida louca e aceitou Jesus de novo, se reconciliou e logo morreu. Ele não vai para o mesmo céu que eu? Isso é uma pergunta de um filho ali de Lucas 28:30. Um filho que se acha melhor, um filho que se acha mais santo, um filho que acha que as minhas atitudes vão fazer com que eu seja melhor no reino de Deus. E eu entendo que independente de como você chegou aqui, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a tua vida. Talvez você está longe de Jesus. Hoje a casa de Deus está de volta, aberta para você. Talvez você nem conheça esse Jesus. A porta da casa do Pai está aberta. Lembra dessa imagem que eu falei? Eu devia ter tirado uma foto. Ou eu abro as portas e ajudo as pessoas a andar no caminho, ou eu fecho as portas e digo, aqui não é para você. E a casa de Deus é para todo aquele que está cansado, sobrecarregado, porque eu lhes darei conforto. Essa é a casa do Deus que nós servimos, que nós amamos, que aceita todos os filhos de volta para iniciar um processo de identidade, para iniciar um processo de potencializar, um processo de perdão, de reconciliação e de uma postura como filho de Deus. O pessoal do louvor já pode subir. Hoje o dia começou cinzento, mas ele não precisa terminar cinzento na tua vida. Hoje o dia natural começou cinzento, e talvez teu dia espiritual, ou as suas emoções começaram cinzentas, mas Deus quer te convidar de volta à cruz, no lugar onde tem vida, um lugar onde eu vejo que o sangue de Jesus foi derramado pela tua e pela minha vida, não porque nós merecemos, mas porque é tudo sobre Jesus. Porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer dar cor, Ele quer devolver a vida sobre o teu coração. E lá em Abacuque 3, os versículos de 1 a 4, esse capítulo é lindo da palavra de Deus, e fala assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Versículo 2, o Senhor, ouvi falar da sua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as tuas obras. Faça ser conhecido em nosso tempo. E em sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que você guarde essa verdade no teu coração. Quando você acha que acabou para você, você vai declarar, Senhor, faz de novo. Quando você acha que os seus dias estão tão difíceis, quando você acha que é impossível de recomeçar, você declara, Senhor, faça de novo. Me ajuda a ser alguém que anuncia a tua bondade, me ajuda a ser aquele filho que recebe o filho pródigo, que abraça, que lava esse filho, que ajuda a dar identidade a esse filho, e não um filho que fica mimado no seu canto sem tocar. Um dia você foi amado quando você chegou nessa casa. E é o tempo de nós também amarmos, estendermos o reino aceitável do Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, sobre nós. Quero ler novamente. Queria te convidar a você ficar em pé para nós cantarmos mais uma canção. Mas eu quero que você declare poderosamente, ousadamente, como uma oração, essa verdade. Abacuque 3, capítulo 2. Fecha os olhos, teus olhos, diminui as luzes para mim, põe a mão sobre o teu coração, eu vou falando e você vai repetindo. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos. Senhor, realiza de novo, hoje, na nossa cidade, na nossa época, as mesmas obras. Faze conhecido o teu, nesse nosso tempo, faze, Senhor, ser conhecido por meio da minha vida, não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque eu quero ser um canal de bênçãos na minha família, no meu trabalho e aonde eu for. Senhor, faz as mesmas obras que o Senhor já fez no passado. Cura, traga direção, consola os corações. Senhor, eu te apresento a minha vida no teu altar e faze, mais uma vez nós pedimos, faze conhecida as tuas obras
Em dias de ira, lembra da tua misericórdia sobre nós. Faz de novo, Senhor. Vamos cantar essa canção. Se consagra ao Senhor. E enquanto nós cantamos, se você sentiu que você está bem longe da casa do Pai, se você sentiu que talvez você nem conhece esse Pai, que você nem conhece esse irmão lindo chamado Jesus, eu quero te convidar a você vir aqui na frente, que nós queremos orar com você, não para te julgar, mas para te amar, porque o Senhor quer te ajudar a caminhar até a casa do Pai, passando pela cruz, para que você seja vitorioso, para que você possa profetizar vida, para que você leve vida e salvação ao longo dessa semana. Se você precisa de uma oração, vem aqui na frente. Se você talvez precisa voltar a crer no Senhor, talvez você não fez nada de errado, mas você não crê mais no Senhor, vem aqui, nós vamos declarar, faz de novo sobre a tua vida, faça de novo no nosso tempo, faz milagres, haja com poder e graça. Enquanto nós cantamos, pode vir, se você precisa de uma oração nessa noite.